Olá, amiga ou amigo. É maravilhoso olhar para a Bíblia e ver as lições que ela tem para cada ser humano, para mim, para ti. Ela serve para cada um, não importa a sua nacionalidade ou a sua língua. Foi assim no passado, é assim no presente e será assim também no futuro, será assim amanhã, será todos os dias. Lições para nós. Partilha com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer o link dos nossos canais, do nosso canal no YouTube, no Facebook, 2 minutos com ele. Faz isso e vais ver como isso te fará bem e fará bem também aos teus amigos. Chegamos à nossa lição número 13. Chegamos ao fim do estudo do livro de Hebreus. Na semana passada vimos Jesus como aquele que foi e é quem possibilita a vitória sobre o pecado e que nos dá, assim, a esperança de vivermos eternamente. Esta semana deixaremos de ver o ministério de Jesus no santuário, como temos estado a ver nas últimas semanas, mas iremos ver o resultado de termos Jesus na nossa vida, de aprendermos com Ele e de pormos em prática aquilo que aprendemos dele. Uma das características do ministério de Jesus aqui na Terra foi o amor demonstrado pelas pessoas. Um amor equiparado àquele que deve existir entre dois irmãos. E é isso que Paulo se refere no texto base da nossa lição, no capítulo 13 e no verso 1, onde ele diz: continuem a amar-se uns aos outros como irmãos. Paulo compara o amor de Jesus pelo ser humano a esse amor fraternal, a esse amor entre irmãos. E é isso mesmo que estava lá no início, no capítulo 2 e no versículo 11, onde Paulo completa o versículo dizendo: é por isso que Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ou seja, ele ama-nos como irmãos. No capítulo que encerra esta carta de Paulo, ele exorta os seus leitores a terem os mesmos traços de caráter de Jesus, nomeadamente naquilo que toca à hospitalidade, ao visitar os presos e aqueles que são maltratados, honrar o casamento, evitar a cobiça, respeitar a liderança da igreja e orar pelos dirigentes da igreja e mesmo da nação e outros aspectos muito importantes. Vamos então ver mais detalhadamente cada uma destas facetas, por assim dizer, deste amor fraternal. Comecemos pela hospitalidade. A mesma é destacada por diversos autores do Novo Testamento, não só Paulo, Tito e Pedro referem-na, Tiago também. No caso de Paulo, ele, para além de recomendar nas cartas aos Romanos e a Timóteo, no livro aos Hebreus, ele até vai referir situações do Velho Testamento, como nós vimos há alguns dias atrás, o caso de Raabe, que foi hospitaleira para com os espias e o resultado que isso deu. Abraão, que foi também hospitaleiro e que, sem saber, como ele diz, até recebeu anjos em sua casa. Vê aquilo que diz o verso 2 do capítulo 13. Não esqueçam o dever da hospitalidade. Foi por causa da hospitalidade que algumas pessoas chegaram a receber anjos em sua casa sem o saberem. Abraão recebeu os anjos que vinham para tentar livrar o seu sobrinho Ló e os habitantes de Sodoma e Gomorra que fossem fiéis. O dom da hospitalidade é muito especial, pois ele envolve a confiança em Deus e confiança também naquelas pessoas que nós vamos hospedar em nossas casas. Hoje, vemos pessoas corajosas e confiantes em Deus hospedando, por exemplo, deslocados de guerra. Hoje eu fui de manhã levar deslocados de guerra à casa de uma pessoa que disponibilizou a sua casa. Isto é, viver verdadeiramente o cristianismo. Outro aspecto importante é a visitação aos presos. Este é um aspecto difícil da vivência cristã. Visitar pessoas que, na maioria dos casos, são criminosos convictos, que muitas vezes tiveram a oportunidade de mudar de vida e não o fizeram. Vê agora a recomendação de Paulo no verso 3 do capítulo 13. Lembrem-se dos que estão presos como se estivessem na cadeia com eles, diz Paulo. O trabalho junto dos presos é importante para colmatar não só a sua solidão, mas também para lhes incutir a confiança para o seu retorno à vida em sociedade depois que terminar a sua pena. O cristianismo é ultrapassarmos as barreiras do normal. Não é fácil, mas é um trabalho que pode resultar na conversão de almas. Eu conheço o meu amigo Clemildo, converso, que foi um dia preso, graças ao trabalho também de um outro amigo, Gilson Pagani.
O item que Paulo aborda a seguir é um dos mais complexos no mundo greco-romano. No versículo 4 do capítulo 13, Paulo diz assim: que o estado de casados seja respeitado por todos, assim como a fidelidade entre marido e mulher. Quanto aos que praticam a imoralidade e o adultério, Deus o julgará. Paulo volta a abordar aqui na carta aos Hebreus um assunto que ele já tinha abordado em outras cartas. Vê aquilo que Paulo diz, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 3. Como crentes em Deus, não consintam que a devassidão ou qualquer espécie de imoralidade ou ganância sejam sequer nomeadas no vosso meio. Como eu disse lá atrás, na sociedade greco-romana onde Paulo circulava, onde ele pregava, onde ele levava a mensagem às pessoas, havia uma grande permissividade no que tocava às relações sexuais, tanto entre aqueles que não eram casados, como mesmo entre aqueles que eram casados. Todo o tipo, entre aspas, todo o tipo de relacionamento sexual era permitido desde que houvesse discrição. As próprias religiões pagãs quase que incentivavam estas relações extraconjugais com as suas sacerdotisas prostitutas, a permissividade que havia para as relações incestuosas. Até muitos imperadores romanos, que eram considerados deuses, tinham estas relações incestuosas, sendo nisso um exemplo para o demais povo. Por isso Paulo é tão enfático no que toca às relações fora do casamento, chamando-lhes prostituição e adultério, como sendo até o objeto de julgamento de Deus. Na sociedade atual as coisas não são diferentes, tendem a ser semelhantes, pois há muitas formas das pessoas o fazerem, quer às escondidas, ou noutros casos até mesmo existe uma permissividade sexual consentida, e isso é aquilo que Paulo chama de devassidão. No verso 5 deste capítulo 13, Paulo muda de assunto e agora ele refere um dos maiores males também da humanidade, tão antigo quanto o próprio pecado: o desejo de ter mais, de ser melhor, a inveja, a ganância, o amor ao dinheiro. Diz ele no versículo 5: não permitam que a paixão do dinheiro vos domine, contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu: nunca te deixarei nem te abandonarei. Este é um dos pecados que mais sofrimento causa nas pessoas. Quando nós olhamos para aquilo que se passa ao redor neste momento, vemos exatamente isto. Pessoas que não olham a meios para atingir os seus fins. Pessoas que querem mais e mais, aproveitando muitas vezes as fragilidades dos outros. Não é pecado nós desejarmos e trabalharmos para termos mais. É uma bênção quando uma pessoa consegue ter mais, consegue essa prosperidade e com o fruto dessa prosperidade, desse sucesso, ela ajuda outras pessoas, ajuda o espalhar do Evangelho. Era aquilo que acontecia com alguns dos companheiros de Paulo, pessoas que utilizavam os seus dons, os seus bens para fazer avançar o Evangelho. E Deus promete que ajudará a cada um de nós que faz isso. Vamos ver agora mais um outro aspecto. Jesus falou algumas vezes de si mesmo como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Por outro lado, ele também se opôs e referiu aqueles que são os falsos pastores, a quem ele chamou de mercenários. Vamos ver os versos 7 e 17 deste capítulo 13, onde Paulo incentiva os seus leitores a olhar para os seus pastores, aqueles que lhe levam o Evangelho. Vê aquilo que diz então o verso 7. Lembrem-se dos vossos antigos responsáveis que vos anunciaram a palavra de Deus. Olhem para o desfecho da sua vida e imitem a sua fé. E depois no verso 17 ele continua. Tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-lhes, porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes, porque isso vos não serviria de nada. Para completar este panorama de que Paulo fala aqui, vê agora o que diz no verso 20. Que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, selando com o seu sangue a eterna aliança.
Sim, esta mensagem não é só para os membros, é também para que eles possam ouvir, é também para que eles obedeçam, para que ajudem os seus pastores. É uma mensagem para os pastores também, pois estes, se querem ter a ajuda e a cooperação dos seus membros, devem ser semelhantes a quem? Ao grande pastor. Esta cooperação recíproca entre pastor e membros é necessária, continua a ser necessário nas nossas igrejas. Quanto mais a nossa obra não teria e a volta de Jesus não teria sido abreviada se houvesse sempre esta relação entre pastores e ovelhas e pastores, pastores e membros. Esta relação da transmissão da mensagem dos pastores é importante para a manutenção da nossa fé e também para esclarecer muitas vezes situações duvidosas, especialmente aquilo que acontecia naquela altura, onde muitas vezes as pessoas iam comprar alimentos vendidos nos mercados que tinham sido oferecidos aos ídolos e depois surgiam diversas questões. Vê aquilo que diz agora no verso 9 e no capítulo 13. Não se deixem desorientar por doutrinas diferentes e estranhas. O importante é termos o coração bem firme pela graça de Deus, porque as regras sobre os alimentos que se podem comer nunca trouxeram proveito a ninguém. E o papel fundamental dos pastores, dos dirigentes, era ajudar a esclarecer estas situações. Esta é uma questão que se repete em diversos lugares, em diversas das cartas de Paulo. Era uma questão que era levantada muitas vezes pelos judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo e que agora influenciavam e procuravam influenciar os gentios que tinham determinados hábitos a mudarem radicalmente. Por isso é que devemos ter o nosso olhar fito em Jesus. É essencial para cada um de nós olhar para Jesus como o nosso exemplo, quer como pastores, quer como membros. É com esta tónica que Paulo termina a carta aos Hebreus. Buscar Jesus a todo o tempo e em todo o lugar. Não só dentro do templo ou na igreja, não só lá o encontramos. Não é quando tudo corre bem e que vamos a Ele que as coisas estão bem. Não importa o quanto nos sintamos afastados de Jesus. Jesus morreu por nós, afastado dos lugares santos para salvar pecadores. Jesus não morreu como Ele disse para salvar os santos, mas para salvar aqueles que necessitam de arrependimento. Por mim e por ti, que somos pecadores. Paulo trata isso com aquilo que está escrito no verso 12 do capítulo 3, onde ele diz: foi por isso que Jesus também morreu fora dos muros da cidade, com o fim de purificar o povo por meio do seu próprio sangue. Espetacular este sacrifício de Jesus. Eu gostaria de terminar este estudo do livro de Hebreus com a bênção final deixada por Paulo no final desta carta. Os versos 20 e 21 do capítulo 13 dizem-nos assim: que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, selando com o seu sangue a eterna aliança, no versículo 21, vos conceda aquilo de que precisam para realizarem a sua vontade, e que Ele faça em nós, por Jesus Cristo, o que é agradável à sua vontade. Glória a Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Foi bom ter estudado contigo este livro, esta carta de Paulo aos Hebreus. Foi bom ter estudado contigo este sacrifício de Jesus retratado nesta carta, este amor de Deus por cada ser humano e a obra que Ele está fazendo em favor de cada um de nós no céu neste momento. Pai nosso que estás nos céus, obrigado porque nos amas, obrigado porque nos deste o Teu Filho, obrigado porque o Espírito Santo trabalha em cada um de nós. Ajuda-nos para que continuemos com esta vontade de conhecer mais a respeito do Teu amor. Dá-nos a Tua paz, abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste trimensário, vamos virá-lo ao contrário e aqui temos o tema para o próximo trimestre, para os próximos 3 meses. Vamos estudar o livro de Gênesis. Espero que continues connosco e continues a estudar a palavra de Deus e continues a aprender mais com aquilo que Deus tem para ensinar a cada um de nós através da sua palavra. Um abraço e encontramos-nos novamente a semana que vem.